Pergunte à maioria das pessoas qual é o medo número 1 delas. Qual você acha que é? O principal medo da maioria das pessoas é a humilhação pública. Ok, eu não ligo mais para isso. Não tenho medo disso. O último filme de Mel Gibson, Sound of Freedom, está agitando Hollywood. Conhecido por seus papéis icônicos em Mad Max e Coração Valente, Gibson já enfrentou polêmicas antes. Mas, desta vez, não é apenas sua atuação que está sob os holofotes, mas também sua posição contra a cultura pop. Em uma entrevista de 6 anos atrás com John Litter, Gibson previu a mudança radical de Hollywood, dizendo: "E nunca vi Hollywood tão abalada por nada. É um pouco tarde, então veremos como tudo vai se desenrolar. Espero que isso esclareça um pouco as coisas." A cultura woke começou como um movimento pela justiça social. De acordo com Gibson, agora ela evoluiu para algo que sufoca a criatividade e silencia as opiniões contrárias. Ele a descreve como uma fera que esmaga a criatividade e impõe o silêncio e diz: "Estou farto." Gibson compara Hollywood a um grupo de padres que repreende e exila qualquer pessoa que não esteja em conformidade com suas crenças, geralmente de forma passiva. Ficar de braços cruzados e tolerar qualquer tipo de bobagem. Mas se um de seus sacerdotes proferir algo que se assemelha à ortodoxia, bem, então eles entram em ação. Eles o repreendem e o intimidam e fazem o possível para cancelá-lo e conseguem. Eles o expulsam do serviço. Isso. Desde o início, Sound of Freedom não foi aceito pelos grandes estúdios. O filme não apenas evita o politicamente correto, ele o destrói. Ele aborda a dura realidade do tráfico de crianças na América Latina, um tema que Hollywood, segundo Gibson, tende a evitar. Desde o primeiro dia, os estúdios tentaram suprimir o filme, esperando que ele desaparecesse. Mas Gibson e sua equipe tinham planos diferentes. Em vez de recuar, eles elaboraram uma estratégia inteligente, um lançamento escalonado em vários países. Isso não só manteve o filme sob os holofotes, mas também gerou um burburinho duradouro. O contrato social. Você não pode ficar bravo, não pode se irritar. MHM. Não pode deixar que isso o afete, porque é necessário fazer um acordo com todos os outros. É quase implícito que, em algum momento, você será sacaneado. Essa estratégia não foi apenas inteligente, foi revolucionária. O Som da Liberdade não apenas quebrou recordes de bilheteria, mas também deu início a discussões sobre a corrupção no setor de entretenimento e a hipocrisia de Hollywood. Ao contrário da maioria dos filmes que desaparecem rapidamente dos cinemas, esse gerou um debate contínuo, lançando luz sobre a dura realidade do tráfico de crianças. Sound of Freedom está arrasando nas bilheterias e está sendo continuamente atacado pelo mainstream. Isso é porque é um sucesso de bilheteria? A resposta do setor foi rápida e dura. A grande mídia lançou uma série de ataques contra o filme, pois Som da Liberdade representava um desafio direto à agenda woke que domina Hollywood. Em vez de recuar, Gibson se tornou o defensor mais declarado do filme, chamando a atenção para a hipocrisia de um setor que afirma se preocupar com questões sociais e, ao mesmo tempo, não se pronuncia sobre o tráfico de crianças. Um cara esquisito com máscara, óculos e uma van branca. Era uma mulher. Era uma pessoa não ameaçadora. Então, essa garota de 17 anos recruta seu filho de 10 anos e ficou horrorizada com o que aconteceu. Então, ela prometeu à menina doces e sorvete, mas o que encontrou foi um bando de caras que a sequestraram, deram-lhe um tiro de fentanil e ela teve que ouvir a menina de 10 anos pelas próximas 2 horas. Em entrevistas recentes, Gibson foi sincero ao expressar que Hollywood perdeu o rumo, priorizando as agendas políticas em detrimento da narrativa autêntica. Em um mundo onde o desvio das normas pode levar à exclusão, Mel voltou mais forte do que nunca. Para Gibson, a verdadeira hipocrisia de Hollywood está em sua disposição de cancelar qualquer pessoa que saia da linha, enquanto ignora convenientemente os problemas quando isso os beneficia. É assim que esta cidade está funcionando há muito tempo. Eles vão silenciar você. Eles tentarão silenciar você a todo custo. Sound of Freedom revelou as falhas na fachada de Hollywood, demonstrando que, embora alguns elogiem sua coragem, muitos dentro do setor optam por descartá-lo como uma campanha de medo. Entretanto, com o apoio de um público global e a determinação de Mel Gibson, o filme não apenas sobreviveu, mas prosperou. Ele deixou um impacto duradouro no setor cinematográfico e desafiou as normas que Hollywood tenta impor do começo ao fim. É muito breve, diz ele. Mulheres no filme, nuas ou mortas. Ambos é melhor. Os dois são melhores. E é como voa. Na Hollywood de hoje, em que a conformidade com a narrativa do woke muitas vezes parece ser mais importante do que lidar com questões do mundo real, Mel Gibson surge como uma figura desafiadora. Embora o setor se apresente como um farol de justiça social, ele frequentemente prioriza a proteção de sua imagem em vez de confrontar verdades incômodas.
Ao tentar suprimir os filmes que desafiam sua agenda, Hollywood inadvertidamente amplifica as próprias mensagens que procura minimizar. Gibson se destaca como um cineasta não convencional. Ao contrário das produções politicamente corretas do setor, ele opta por contar histórias que desafiam as normas, provocam reflexões e geram polêmica. Por exemplo, Hacksaw Ridge conta a história real de Desmond Doss, um homem que salvou 75 soldados durante a Segunda Guerra Mundial sem disparar um tiro. O filme é cru, emocionalmente envolvente e retrata sem hesitação a dura realidade da guerra, contrastando fortemente com as narrativas higiênicas de Hollywood que o público assiste. Frequentemente se encontram. A resposta foi extremamente positiva. Os críticos elogiaram o filme, o público o adorou e Gibson recebeu mais uma indicação ao Oscar. Mais importante ainda, o filme demonstrou que os espectadores anseiam por histórias autênticas e impactantes, não apenas aquelas que se encaixam perfeitamente em uma estrutura politicamente correta. Agora, com a paixão da ressurreição de Cristo no horizonte, Gibson está se preparando para ultrapassar ainda mais os limites. Prevê-se que esse próximo filme, profundamente enraizado em temas cristãos, seja tão ou mais polêmico que o original. Em uma Hollywood que costuma ignorar ou diluir o conteúdo religioso, a ousadia de Gibson em abraçar esses temas o distingue de seus colegas. Sua disposição em criar um filme como esse mostra que ele não tem medo da controvérsia e é indiferente à reação inevitável. É digno de nota o fato de os colegas de Gibson apoiarem mesmo quando isso é impopular. Robert Downey Jr., por exemplo, elogiou abertamente Gibson por seu apoio. Durante um período sombrio de sua vida, Downey Jr. relembrou como Gibson o incentivou a não perder a esperança e a encontrar sua fé, enfatizando que ela não precisava ser a sua fé ou a de qualquer outra pessoa, desde que estivesse enraizada no perdão. Esse apoio pessoal revela um lado diferente de Gibson, muitas vezes ofuscado por sua imagem pública controversa. Na verdade, pedi ao Mel que me entregasse esse prêmio, por um motivo. Porque quando eu não conseguia ficar sóbrio, ele me disse para não perder a esperança. E me incentivou a descobrir que minha fé não precisava ser a dele ou a de qualquer outra pessoa, desde que estivesse enraizada no perdão. A resposta de Hollywood a figuras como Gibson ressalta os padrões duplos inerentes ao setor. Quando celebridades como Dwayne The Rock Johnson enfrentam acusações de comportamento escandaloso, incluindo envolvimento em tráfico de crianças e teorias de conspiração, as reações geralmente são mistas. Alguns os defendem, enquanto outros se distanciam discretamente. Mas raramente se vê um tumulto significativo. Em contraste com isso, sempre que Gibson critica a cultura woke, a reação é rápida e severa, revelando a hipocrisia em jogo. No jornal de hoje, o cancelamento fácil do mundo da cultura e o cancelamento da cultura acordada, da cultura isso, da cultura aquilo, da divisão da cultura, etc. Isso realmente me incomoda. A principal diferença é que Mel Gibson se recusa a recuar. Ele testemunhou os aspectos mais sombrios de Hollywood, suportou escândalos públicos e enfrentou uma lista negra, apenas para emergir mais forte com um senso de propósito renovado. Para Gibson, essa luta vai além da produção de filmes. Trata-se de salvar a essência de Hollywood. Então, o que essa batalha contínua significa para o futuro do setor de entretenimento? Uma coisa é certa, Mel Gibson não vai a lugar algum. Enquanto Hollywood promove sua agenda de despertar, Gibson se mantém firme. E ele não está sozinho. Seus filmes repercutem em um público cada vez maior que se sente desconectado da trajetória atual de Hollywood. Sua disposição em expressar suas opiniões, mesmo quando impopulares ou arriscadas, está atraindo novos fãs que apreciam seu desafio. Acho que é uma sensação diferente. Por quê? Não sei, acho que só pelo fato de eu estar aqui há mais tempo, é diferente. Estou mais relaxado com tudo isso, sabe? Porque não faz sentido ser outra coisa, certo? É verdade. Portanto, não vou me preocupar muito com isso. Vou apenas tentar observar. Mas a batalha está longe de terminar. Hollywood opera como uma entidade formidável que resiste a desafios. No entanto, Gibson demonstrou que está disposto a confrontar figuras poderosas. Independentemente de você compartilhar as opiniões dele, está claro que Mel Gibson está causando impacto. O setor está começando a sentir a pressão à medida que Hollywood procura equilibrar a liberdade artística com a responsabilidade social. A oposição inabalável de Gibson à agenda woke o transformou em uma figura polêmica. Alguns o veem como um pioneiro que ultrapassa limites, enquanto outros o consideram desconectado dos valores atuais. O que é inegável é que ele é um dos poucos que se atrevem a questionar as normas estabelecidas. A determinação de Gibson em apresentar narrativas genuinamente provocativas, apesar da possível reação negativa, destaca um diálogo mais amplo sobre a importância da liberdade de expressão e de contar histórias em nossa cultura. Um monte de suspeitas estranhas e paranoicas sobre o que diabos estava acontecendo, porque havia muitas coisas que eu não conseguia entender. Em sua essência, a jornada de Gibson não se trata apenas de desafiar os valores de Hollywood. Trata-se de defender um estilo de contar histórias que confronta verdades difíceis ou impopulares. Seu trabalho repercute em um público em expansão que se sente marginalizado pelo foco cada vez mais restrito do setor.
Enquanto Hollywood luta com sua identidade, figuras como Mel Gibson estão obrigando o setor a reavaliar suas prioridades e enfrentar suas próprias contradições. Em última análise, quer você concorde com ele ou não, a influência de Gibson em Hollywood é inegável. Sua determinação em defender sua crença serve como um lembrete de que algumas vozes sempre resistirão ao silenciamento. O que você acha? Mel Gibson é um cineasta visionário que está conduzindo uma mudança cultural vital ou está simplesmente desconectado do cenário em evolução de Hollywood? Diga-nos o que pensa nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para receber atualizações mais abrangentes sobre essa história que está se desenrolando.